Tivemos uma grande perca para o Brasil e para o mundo. Graças a um incêndio, o Museu Nacional está completamente destruído. Não só o museu, mas quase todas as peças históricas que ele abrigava. Hoje então vamos falar sobre o incêndio do Museu Nacional e mostrar para vocês o que tinha de muito importante lá dentro. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho para se inscrever, galera. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Bom, esse vídeo aqui tá saindo de última hora para vocês, porque vocês pediram muito nas redes sociais, então deixa o joinha e vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E para quem não conhece ou não sabe, o Museu Nacional fica no Rio de Janeiro. E o museu está ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. O museu é a mais antiga instituição científica do país e foi inaugurado em 1818. Fundado por Dom João VI no dia 6 de junho de 1818, nesse ano o Museu Nacional havia completado 200 anos. E por falta de verba para a manutenção e pela sua estrutura que estava má conservada, infelizmente acabou ganhando como presente de 200 anos um forte incêndio. O incêndio aconteceu logo após o encerramento do horário de visitação. No local haviam apenas 4 vigilantes, mas que conseguiram sair assim que o incêndio começou. Nesse caso, ninguém se feriu, a não ser o acervo de 20 milhões de itens que tinha lá dentro. O conteúdo do museu era focado em paleontologia, antropologia e etnologia biológica, e entre várias outras. Nesse domingo, no dia 2 de setembro, tivemos uma grande perca para o Brasil e para o mundo. Graças a um incêndio, o Museu Nacional está completamente destruído. Não só o museu, mas quase todas as peças históricas que ele abrigava. Hoje então vamos falar sobre o incêndio do Museu Nacional e mostrar para vocês o que tinha de muito importante lá dentro. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho para se inscrever, galera. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Bom, esse vídeo aqui tá saindo de última hora para vocês, porque vocês pediram muito nas redes sociais, então deixa o joinha e vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E para quem não conhece ou não sabe, o Museu Nacional fica no Rio de Janeiro. E o museu está ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. O museu é a mais antiga instituição científica do país e foi inaugurado em 1818. Fundado por Dom João VI no dia 6 de junho de 1818, nesse ano o Museu Nacional havia completado 200 anos. E por falta de verba para a manutenção e pela sua estrutura que estava má conservada, infelizmente acabou ganhando como presente de 200 anos um forte incêndio. O incêndio aconteceu logo após o encerramento do horário de visitação. No local haviam apenas 4 vigilantes, mas que conseguiram sair assim que o incêndio começou. Nesse caso, ninguém se feriu, a não ser o acervo de 20 milhões de itens que tinha lá dentro. O conteúdo do museu era focado em paleontologia, antropologia e etnologia biológica, e entre várias outras categorias. No museu haviam muitos itens importantes, não só para o Brasil, mas também para a história do mundo. Lá havia meteoritos, coleções de múmias, o mais antigo crânio de uma pessoa do nosso continente, tinham fósseis de dinossauros, vários vasos gregos, tudo peças únicas, com um valor inestimado. Não em valor dinheiro, mas em valor histórico para a humanidade. E tudo isso, galera, foi consumido pelo fogo. Poucas coisas se restaram. A gente falou aqui rapidamente o que tinha lá dentro, mas daqui a pouco vamos citar detalhadamente o que foi realmente destruído. O incêndio, galera, começou por volta das 19h30 e só foi parar às 2 horas da manhã, pegando fogo por volta de 6 horas. O fogo consumiu o prédio por tanto tempo que acabou desabando o segundo e o terceiro piso, fazendo com que tudo que tivesse nesses andares desabasse tudo por primeiro andar. Os bombeiros ainda estão verificando o que pode ser restaurado ou não, pois ainda tem muita coisa soterrada por lá, pois além do fogo, o teto também caiu e muita coisa pode ter sido destruída assim. E o que mais entristece em toda essa história é que não foi um incêndio do nada e ninguém esperava por isso. O local estava há anos em maus cuidados. Desde 2004, vários secretários já falavam que o Museu Nacional corria sérios riscos de um incêndio. A situação estrutural e elétrica do prédio era muito antiga e estava danificada, precisava de uma grande manutenção. Então, galera, há 14 anos atrás, o secretário estadual de Energia já havia alertado dos riscos do prédio.
quarta-feira, dia 5 de setembro de 2018. Está entrando no ar o seu programa Fatos em Debate, com transmissão ao vivo pela TV Alagonet. E hoje, antes de falarmos sobre o nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje, que é o sacerdote do Centro de Umbanda Caboclo, João da Mata, Silvio Fernando, nós vamos fazer um pequeno comentário sobre essa tragédia que aconteceu na madrugada da noite do domingo para a madrugada da segunda-feira na cidade do Rio de Janeiro, que foi a destruição de um patrimônio histórico que tinha mais de 200 anos, que foi o Museu Nacional. Inclusive, durante o nosso último programa, eu estava tão irritado com essa tragédia que aconteceu, que acabei citando o nome errado da instituição. Ao invés de falar o nome Museu Nacional, acabei falando o nome Arquivo Nacional. Só que na mesma noite, logo após ter encerrado o nosso programa, o Arquivo Nacional emitiu uma nota. A nota tinha o seguinte título: o Arquivo Nacional pode ser o próximo. Isso nos lembra que a falta de governabilidade, a falta de respeito com a nossa história está crescente, principalmente entre aqueles que apoiam o governo que está no poder de forma irregular, de forma incorreta, e além daqueles que apoiam, houve aquela questão do congelamento dos gastos públicos, dos investimentos em vários setores da economia. Provoca situações, provocou e provocará certamente muitas situações difíceis para as instituições continuarem funcionando. É o exemplo do Arquivo Nacional, que também está enfrentando várias dificuldades. Biblioteca Nacional, instituições que têm como princípio conservar o histórico das cidades, do nosso país, e elas estão hoje sendo conduzidas com desleixo, não muitas vezes pela direção direta, aquela que está lá à frente da instituição, mas pelos governantes que não liberam verba, diz que não tem dinheiro, mas verba para poder pagar, dá para os seus parlamentares votarem a favor dos seus projetos, aí sim eles têm. Essa forma trágica, porque eles governam o nosso país, só tem provocado devastações. Eu não acredito na nota que foi emitida pelo governo Temer logo após ter ocorrido esse incêndio. Isso nos cheira a uma chacota que ele acabou se dirigindo ao povo brasileiro. Na nota ele lamenta o ocorrido, mas nós, pesquisadores, historiadores, geógrafos, professores, profissionais das mais variadas áreas, não apenas do Brasil, sim, não apenas do Brasil, porque lá havia visita de vários profissionais, de várias pessoas do mundo inteiro que os visitava para conhecer a história do nosso país. Então você que é cidadão, você que é alagoense, aramariense, iambupense, pense bem, raciocine bem, você brasileiro que está nos assistindo agora pela TV Alagonet, pense bem, lamento muito o ocorrido. Essa foi a palavra de Temer. Mas ele é o grande responsável pelo congelamento desses gastos públicos, esses investimentos parcos que destrói e tem destruído a nossa nação. Isso cheira uma chacota. Isso para nós significa tripudiar em cima do povo. Nada mais que isso. Voltamos já com o nosso entrevistado. Pronto, novamente aqui no ar, nós estamos com um convidado nosso, convidado especial, e queremos agradecer ao nosso amigo Silvio Fernando por ter comparecido aqui ao nosso programa. Começamos um pouquinho atrasado, porque eu acabei de chegar de viagem agora de Iambupe, e já em cima da hora, não tive como chegar antes. Quero pedir desculpa a você, telespectador, por isso, mas nosso programa já está aqui no ar. Acredito que hoje você vai acompanhar o nosso programa com prazer, porque a cada momento nós trazemos sempre um novo entrevistado, com novidades, com assuntos importantes. Antes de começar, primeiro eu gostaria de mandar um abraço para a nossa amiga
Doranei, do NTE 18, a antiga DIREC, que é uma funcionária exemplar lá nessa instituição, e quero aproveitar também a oportunidade para anunciar amanhã, você que é aramariense, quero parabenizá-lo por mais um aniversário de emancipação da cidade de Aramari, e estarei lá para registrar esse momento importante daquela cidade, e certamente nós vamos ver grandes apresentações como o desfile da Bamacé, que é uma fanfarra tricampeã do estado da Bahia, também a apresentação da Filarmônica Recreio Operário, que existe há mais de 100 anos, tem mais de 100 anos de história, se não salvo engano são 110 a 112 anos de existência. Então nós vamos agora, boa tarde, Silvio Fernando, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Muito obrigado. Ele é formado em História, o professor Silvio Fernando, formado em História pela Universidade do Estado da Bahia, e também ele é sacerdote do Centro de Umbanda Caboclo João da Mata, é membro do Conselho Municipal do Desenvolvimento Negro e Afrodescendente, membro titular da representação dos terreiros de matriz africana em Alagoinhas. Muito boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Antes eu queria dar meu mais sincero abraço, e o Motumbaxé, Motumbá, Colofé, o meu saravá, a todos irmãos das religiões de matriz africana. E agradeço ao convite de estar aqui para discutir um tema tão polêmico, tão problemático como é as religiões de matriz africana. Eu começaria endossando a sua fala, meu amigo, no sentido do acontecimento com o Museu Nacional, algo terrível, fruto realmente do descaso das autoridades brasileiras, de vários governos, né? E para nós, particularmente, da religião de matriz africana e da Umbanda, há algo emblemático, que é a ossada, né? O crânio de Luzia, que foi descoberto pela ciência em Minas Gerais, e ele estava nesse museu, significando o início, né, dos povos que vieram para aqui, aonde se iniciou essa prática da nossa religião Umbanda. E Luzia está aqui há 11.500 anos, e é o que nós estamos dizendo. Nós estamos aqui também há 11.500 anos praticando a Umbanda, e numa perda lamentável, e infelizmente o nosso país conseguiu enterrar Luzia, infelizmente. 200 anos de história, em poucos momentos viraram cinza. Qual a preocupação que um governante tem disso, né? Isso não uma chacota apenas, mas é algo muito constrangedor, porque isso teve repercussão internacional, o descaso com o qual o nosso governo tem tratado o nosso patrimônio. E aí nos deixa uma preocupação muito grande quanto ao acervo da Biblioteca Nacional, muito bom, estive várias vezes lá, e do Arquivo Nacional também. O que será dessas instituições daqui por diante, além de outras que conhecemos em todo o país? O que será disso por diante? É bom a gente refletir e tentar, pelo menos, obrigar, pressionar esses candidatos, o governo, quem sabe, não acredito mais nele, que de alguma forma haja uma reação a isso, uma compensação. Que compensação? Vamos encerrar aqui essa conversa, porque isso só vai nos trazer irritação e pode até nos causar um mal maior, que é um desgaste, não diria um desgaste, mas digamos assim, nós poderíamos passar até mal por conta disso, né? Eu posso até passar mal, porque isso nos irritou profundamente mesmo. Relaxando agora, vamos ao nosso amigo Silvio Fernando. Olha, a nossa proposta aqui vem muito em cima dessa discussão do que aconteceu com Luzia, aí no Museu Nacional. Nós temos que até ser repetitivos, mas por quê? Porque ou realmente o povo brasileiro toma atitudes corretas e coerentes em relação à escolha de seus governantes, ou a nossa cultura, a nossa memória vai continuar nesse descaso
do que aconteceu no museu. Na realidade, vamos aqui falar sobre a Umbanda, né? E tomamos como base a vinda de Luzia e seu povo para cá, né? Porque qualquer tipo de cultuação da espiritualidade superior do próprio Deus com elementos da natureza é, na prática, a Umbanda. Então, por isso nós estamos dizendo que estamos aqui há 11.500 anos praticando a nossa religião, né? Vamos lembrar um pouco sobre os evangelhos, sobre a Bíblia, onde Caim e Abel já tinham essa prática de oferendar ao Senhor, o Criador do Universo, através de oferendas. E Deus, o Criador de tudo, ele era favorável e aceitava e recomendava, né, que ele fosse ofertado em sua homenagem às oferendas. Nós vemos no livro de Levítico, também na Bíblia, aonde há o próprio Deus ensinando, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus e quero que faça o sacrifício de animais de 2 pernas, de 4 pernas, e quero que coloque o sangue aqui na porta da tenda. Eu quero receber a queima das gorduras que são de aroma agradável a mim. Era o próprio Deus ensinando isso à humanidade. Então, nós da Umbanda nos sentimos nesse contexto, né, porque o próprio Deus, em diversas oportunidades, acaba dizendo para as pessoas que não há nada de errado. Se o Deus no Antigo Testamento, ele faz essa cultuação, por que hoje que está de errado? Então, nós, a partir disso aí, aqui no nosso continente brasileiro, nós temos muita razão em dizer que cultuamos a Deus, cultuamos a espiritualidade superior através de uma legitimação da natureza sendo ofertada para a divindade. A gente dando um salto de lá para cá, entrando no regime escravocrata, nós tivemos trazido para o Brasil o culto ao orixá, vindo pelos africanos. O que é orixá, na verdade? A palavra orixá é uma palavra em Yorubá que significa ori, cabeça, e xá, rei, ou seja, rei de cabeça. E os africanos, ao virem aqui para o Brasil, trouxeram o culto dos orixás. A África é dividida em diversos estados, diversas tribos. Eles tinham, como ainda tem, né, cada um o seu culto particular de orixá. Ora, na senzala ficou difícil, pelo próprio regime escravocrata, ficou difícil de alguma nação estabelecer o seu culto. E a solução, vinda da espiritualidade superior, é que se houvesse a reunião dos orixás, já que não podia haver supremacia de nenhuma nação africana num grupo misturado na própria senzala. Aí nasceu o candomblé. Na África não tem candomblé, na África tem culto ao orixá. Ora, aqui no Brasil, já existia na sua egrégora espiritual, aqui nas terras brasileiras, ele era formado por almas dos nativos daqui, né? Os nativos daqui que praticavam a Umbanda da sua forma mais simples, utilizando as águas, as ervas, as folhas, né? As raízes, a própria terra, como uma forma de se manifestar perante o Criador, que eles chamavam de Tupã, no caso do brasileiro. Mas era ao próprio Deus. Então, claro, foi inevitável essa mistura do culto do orixá com os cultos praticados entre os povos, vamos dizer assim, nativos. Porque indígena aqui no Brasil não tinha índio, é uma invenção branquela, né, europeia, mas no Brasil nunca teve índios. Tinha nativos, pessoas naturais que secularmente estavam aqui por aqui. Então, o que é que ocorre? Com essa mistura, as práticas africanas e as práticas nativas, por que isso? Por que os índios e os africanos se identificaram? Porque havia um sentimento comum de resistência à opressão, ao domínio e à escravidão. Então, e a exploração. Então, essa união de sentimentos comuns, que era a resistência à opressão e à escravidão do negro, e em outro momento do próprio indígena, vamos chamar assim, fez com que facilitasse a fusão do culto. E a Umbanda começou a se estabelecer nessa fusão culto-orixá.
Porque no primeiro momento o candomblé trouxe o orixá. O nativo do nosso Brasil, ele tinha um culto aos seus ancestrais, cuja egrégora espiritual que existia era das almas daqueles que haviam habitado as nossas regiões. Ora, disso aí houve um quadro de evolução, né? Porque inclusive chegou um momento, e aí a gente tem que dar um desconto ao negro africano, quando ele utilizou a magia como arma de defesa. Convenhamos que nós hoje faremos a mesma coisa. O negro africano, ele não tinha armas, ele não tinha logística, ele não tinha o Estado de Direito a favor do negro africano. E o que é que ele fez? Utilizou das suas armas. Aí nasceu a luta armada, a capoeira, né? E nasceu a utilização da magia para se defender da Igreja Católica, que apoiava a escravidão, e também os senhores de engenhos, né, os criadores, enfim, todo um Estado de Direito montado favorável à escravidão. Ora, e nós temos que dar razão aos negros e aos indígenas, né, porque era necessário fazer um combate, a duras penas, a gente sabe, mas para combater a própria colonização, né? E nesse momento, o expediente mágico e espiritual como defesa foi algo interessante. Outro detalhe de defesa do negro também, e do nativo da nossa terra, foi exatamente o sincretismo religioso. O sincretismo religioso foi uma defesa que o negro africano e o nativo achou para driblar a igreja. Porque enquanto a igreja fazia a sua procissão, as suas missas, as suas festas para Santa Bárbara, ele fazia suas oferendas para Iansã, que por sentir uma certa similitude no comportamento de Santa Bárbara, que teve um trabalho extraordinário no seu tempo, com o orixá Iansã também, que tem o arquétipo parecido da mulher guerreira, que luta de espada, em benefício de seu povo. Então o sincretismo religioso foi importante por isso. Quando você fala São Roque, por exemplo, a festa de São Roque, quando você fala nas homenagens que as pessoas fazem, que a igreja faz, São Roque sincretizado com as religiões afro, significa o velho Omolu e o Obaluaê. Então, enquanto a igreja fazia a sua festa para o santo católico, os africanos e os nativos faziam a festa para homenagear o orixá Omolu e Obaluaê, pela similitude de comportamentos e de energias. Então, o sincretismo religioso foi uma defesa. Hoje é recomendado que a gente vá se distanciando aos poucos do sincretismo religioso, respeitando os santos católicos que tiveram serviços prestados à humanidade. Então, a partir desse momento, o ambiente ficou favorável ao estabelecimento da Umbanda. Por quê? Da maneira como foi iniciado o processo de magia no Brasil, além do culto do orixá, houve também aquela questão da utilização do processo magístico de defesa. Mas há um número de 10 milhões de afro-indígenas desencarnados que buscaram a espiritualidade superior no sentido de solicitar o ressurgimento da Umbanda, justamente para agora vir sob novos parâmetros, não mais a feitiçaria, não mais a agressão, não mais a utilização de seus dons espirituais para agredir o outro. Então, isso é permitido. Aí a Umbanda ressurge. Agora, no século XIX, a Umbanda ressurge com toda a força, com todo o vigor, com um tripé que é culto ao orixá, sincretismo religioso e doutrina dos espíritos. Então, a Umbanda surge com a nova proposta, mostrar para o branco que nós somos iguais perante Deus e deveríamos ser perante a vida e perante as leis. Mostrar ao negro não mais a vingança, porque também nós somos iguais perante Deus e deveríamos ser perante as leis. Então, todo esse processo veio fortalecer a Umbanda. A palavra Umbanda, ela no passado, nos primeiros povos, ainda na Atlântida, que a nossa história remonta lá da Atlântida, o primeiro momento da Umbanda foi na Atlântida, onde os povos perceberam Deus como um ponto, né, e um círculo ao redor. Era essa a imagem que eles tinham de Deus. Então aquele ponto era Deus e o seu mundo, a sua criação. Então era simbolizado com um ponto, um Deus. E o círculo, banda, seu povo. Então a palavra Umbanda, ela é extremamente milenar,
e ela tem essa conotação, que é manifestação do espírito da caridade. Então, nesse momento, com essa evolução, nosso Pai Deus, chamado também de linguagens africanas, de Olodumare, de Zambiapongo, de Zambi, de Olorum, no Brasil se chamava de Tupã, pela a linguagem tupiniquim. Então veio a possibilidade e o surgimento e o ressurgimento da Umbanda. Baseado nesse tripé religioso, nós trouxemos dos orixás, feitura de santo, oferendas e rituais. Ou seja, a afirmação dos orixás no ori das pessoas. Daqui a alguns instantes o Silvio vai voltar a falar sobre isso, mas nós temos uns questionamentos, umas perguntas para o dirigir. E antes disso também eu quero convidar você que está nos assistindo nesse momento, que faça seus comentários, façam perguntas, encaminhe perguntas agora, que nós certamente ele responderá para você. Você está assistindo o programa Fatos em Debate, com transmissão ao vivo pela TV Alagonet ou através da nossa página no Facebook. Acompanhe-nos sempre. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer a Silvia agora, que é: há quanto tempo existe o Centro de Umbanda Caboclo João da Mata? Bom, o Centro de E onde é que está sediado, né? O Centro de Umbanda Caboclo João da Mata, ele está localizado na travessa Professor José Leite, na rua 15 de novembro, ali indo para sair no campo dos ferroviários, local bastante conhecido. É uma rua sem saída, onde algumas décadas atrás foi localizado, me parece que a Senec, né? Há muito tempo que a Senec foi ali, depois se mudou para o 15 de novembro. Então o centro existe desde dia 29 de abril de 1969. Foi um centro criado pela maçonaria, né? Havia um grupo de maçons... Vai completar 40 anos agora, né? É um grupo de maçons que idealizaram, ofertaram o terreno, eles mesmos construíram, né? Na verdade, o centro sempre foi um espaço religioso e, após uma certa transição, nosso grupo agora, nós somos a segunda geração do Centro de Umbanda Caboclo João da Mata. Há uma certa distorção por parte, não apenas da população, mas até, por incrível que pareça, por parte daqueles que se dizem estudiosos da área, que eles fazem uma confusão. Candomblé, Umbanda, Quimbanda, tudo para ele é uma coisa só. Sim, mas sim. Há uma diferença. Sim, sim. Coloque isso aí para que essas pessoas, pelo menos, entendam qual é essa diferença. Bom, as diferenças são muitas, embora o eixo é o culto ao orixá. Então, tudo que diz respeito ao orixá, diz respeito à Umbanda. E há algum tempo que vem existindo uma certa discussão. O povo do Candomblé rejeitou a Umbanda, porque nós damos um valor exato à própria figura do Cristo, né? O Cristo foi sincretizado com Oxalá, pelos povos antigos. Mas nós sabemos que o Cristo é sim um filho preferido e o maior alma, o maior ser que já pisou na terra. E o Candomblé, ele não aceita a figura do Cristo. Muitos dizem mesmo que nós não somos cristãos. E isso é um problema. E nos acusam de que nós temos salvadores e que somos cristãos e cultuamos ao Cristo. Não é bem assim. Nós acreditamos no Cristo porque entendemos que ele é o maior ser que já pisou aqui na terra. E que ele, por ordem do nosso Pai maior, Deus de todos nós, ele é o governador de um sistema solar no qual a Terra faz parte. Então não é pouca coisa. Então a importância que nós damos a Jesus é muito grande, por isso nós reverenciamos a Jesus, né? Embora o Candomblé não concorda com isso, algumas vertentes do Candomblé não concordam. Outra diferença é que, por exemplo, na Umbanda realmente, nós não trabalhamos com sacrifício de animais, com matança, nem com sangue. Não é atributo da Umbanda. Na Umbanda também nós não raspamos pessoas, nós não catulamos pessoas, nós não cortamos pessoas. Na Umbanda é terminantemente proibido você trabalhar, fazer o mal. Não é atributo também do Candomblé, mas tem casos, tem pessoas que infelizmente aí a culpa são mais das pessoas.
Na Umbanda, nós procuramos, tanto nas palavras como nos próprios cantos, ser o mais próximo possível da linguagem cotidiana das pessoas. Nós não temos o hábito do dialeto iorubá, de outras vertentes africanas, permanente dentro do nosso grupo. Então, na verdade, não é um balaio de gato, como as pessoas pensam. A sociedade muitas vezes pensa que nós, Umbanda, Candomblé, Quimbanda... É tudo junto e misturado, tudo junto né? E misturado, e não é verdade. Não é verdade. Nada contra imaginamos, inclusive, que o Candomblé é uma religião sublime. O problema são as pessoas dentro da religião, né? E por isso é que tem uma série de situações diferentes, né? E que precisam ser apontadas dentro da sociedade. O Centro de Umbanda Caboclo João da Mata, ele também realiza obras em prol da comunidade carente, assim como vários templos religiosos de outras religiões. Isso é como se estivesse fazendo um papel que caberia muitas vezes o papel do social, a Secretaria de Assistência Social, e isso tem funcionado muito bem. Tem atendido muitas pessoas que realmente têm prestado de ajuda. Eu gostaria que você tocasse um pouco sobre esse trabalho desenvolvido por vocês. É verdade. Nós nos sentimos uma sociedade civil organizada, né? Nós precisamos ter isso. E aí a gente volta a lembrar a Luzia, porque se a gente se calar, se a gente não se organizar, a gente vai acabar sendo enterrado igual a Luzia, né? E nós precisamos sair da invisibilidade. Para vocês terem uma ideia, em Alagoinhas tem mais de 300 terreiros entre Umbanda e Candomblé. Mais de 300 terreiros, não é pouca coisa. Então, a partir do dia 14 de maio de 1888, começa a reparação, que nós estamos gritando por reparação. Nós afrodescendentes e afro-indígenas estamos gritando por reparação. Claro que nós lutamos também por políticas públicas na esfera estadual, municipal e também federal. Mas nós, enquanto sociedade civil organizada, precisamos também fazer alguma coisa. E uma delas é alguns programas sociais dentro, no seio da nossa própria comunidade. Então nós arrecadamos alimentos do nosso pessoal e distribuímos para as pessoas com dificuldades de aquisição de alimentos, pessoas abaixo da linha de pobreza. Tanto para pessoas dentro do nosso grupo, como fora do grupo. Outro fenômeno também triste que nós passamos em todo o mundo, eu acredito, é essa questão das meninas, de forma prematura, estão parindo. E nós buscamos arrecadação de material para enxovais, para gestante pobre, né? Fazemos isso sem nenhuma afetação e sem nenhum viés político. É apenas uma questão social, comunitária, que nós precisamos fazer pelo nosso povo. Nosso povo que é desassistido, a gente vê o grande número de jovens negros que são mortos na periferia, nós vemos o próprio racismo institucional, nós vemos a intolerância institucional, aonde você vai buscar o poder público para ser atendido, e alguém, ao perceber que você é de matriz africana, aí ele diz assim: Jesus te ama. Quer dizer, não diz respeito total a você ser de religião de matriz africana. Claro que nós queremos o amor de Jesus, mas não dessa forma, né? Então, é uma situação que precisa ser também observada. Como e quando você começou a fazer parte desse centro? Olha, nós estamos já há 20 anos nesse grupo, nesse trabalho. A nossa história, ela vem de criança, quando nós fomos morar perto de um terreiro de Candomblé, aqui na rua Topson Flores, na rua São Brás, não me lembro agora assim o número, mas também esse terreiro já foi extinto, de nada menos do que o senhor Martim Gombé. E muita gente aqui em Alagoinhas, de minha geração, sabe disso. Então nós fomos morar perto do terreiro do senhor Martim Gombé, e que eu chamo ele carinhosamente de meu avô no santo, lá na rua São Brás, e eu dei meus primeiros passos, caminhei um bom tempo dentro do terreiro dele, o sangue puxa, a espiritualidade puxa.
Daí nós fomos para Salvador, nossos pais foram transferidos para Salvador, entramos na Umbanda de Caboclo, né? Depois, na década já de 80, voltamos para Lagoinhas, por questão de trabalho, de emprego, e aí passamos a militar na área espírita e chegamos até este centro, né? Que juridicamente é chamado Centro Espírita Paz e Amor. O centro de Umbanda Caboclo da Mata é o nome de fantasia do centro, né? Mas o nome jurídico dele é Centro Espírita Paz e Amor. Essa foi a fundação maçônica lá na década de 60. E ao começarmos a trabalhar com esse povo, com esse centro, com essa diretoria, houve uma eleição, né? E nós participamos da eleição e o nosso grupo ganhou a eleição. E eu estava encabeçando a chapa, fomos eleitos e continuamos, e o pessoal nos apoiou e houve a transição, porque já havia uma prática já dessa linha cabocla dentro do centro e a gente apenas fez a transição, acredito que condução do plano espiritual. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos centros de Umbanda na cidade de Alagoas e na nossa região? Olha, o grande problema é a intolerância religiosa, é a discriminação religiosa de alguns grupos, algumas igrejas, né, que infelizmente se sentem como donos de Deus, né, e de alguma maneira se acham no direito de querer salvar pessoas de outras religiões, quando é uma bobagem, uma tolice. Porque cada um, primeiro que é um direito constitucional. A Constituição me garante o direito à religião, né? Então, eu como ser humano, também tenho direito às minhas escolhas. E assim a gente vai pelas opções sexuais, a gente vai pelas opções de vida, de profissão, de escolhas de musicalidade, de estudos, enfim, é um direito. Então, as maiores dificuldades são essas. Nós exigimos respeito, exigimos também reparação do poder público, porque fomos jogados às ruas sem meio de produção, sem dinheiro, sem indenização, sem recursos, sem terras, e nos tornamos em subemprego, e isso perdura até hoje. As pessoas de matriz africana têm séria dificuldade, são desassistidas. Nós temos dificuldade, por exemplo, em documentação. Nós temos dificuldade nos registros, né? Hoje estamos lidando com as SEMAS na tentativa de haver mapeamento, de haver, para nós sairmos da invisibilidade em Alagoinhas dos terreiros, né? Mas também há discriminação entre as próprias pessoas de matriz africana, que é uma coisa interna que também a gente tem que tratar para que não haja uma dilapidação mais ainda. Quanto às invasões que têm ocorrido aos terreiros da cidade do Rio de Janeiro, qual é a sua visão sobre isso? Olha, a depredação, ela tem um cunho ideológico, porque as pessoas estão assim muito querendo impor suas crenças, querendo impor a sua religião aos outros. E uma forma de fazer isso é nos agredindo. Mas assim, muitos irmãos evangélicos, eles entendem que devem respeitar o direito. Muitos não concordam com essas invasões. É um crime, né? É uma agressão que tenta atingir a religião de matriz africana e fomenta o ódio, que isso é que é perigoso, porque nós estamos cansados de sermos apedrejados, cansados de sermos esquecidos e desassistidos até mesmo pelo poder público, né? E isso vai acabar tendo reações. A reação que as pessoas inteligentes estão buscando é como a que vocês estão nos proporcionando, a discussão, o debate, para que as pessoas entendam que precisamos respeitar o direito do outro. Isso sim que é vida inteligente. E aí eu parabenizo mais uma vez a vocês por esse trabalho e digo às pessoas que assistem que vale a pena vocês participarem do trabalho desse grupo aqui, porque está proporcionando uma discussão saudável, sem nenhuma tendência, né, mas respeitando o espaço de quem aqui vem. Costumes, tradições e principais atividades realizadas pelo centro ao longo do ano.
as tradições, festas, eventos que são realizados normalmente lá no centro? Olha, outra diferença também é que nós, da Umbanda, nós temos um calendário de janeiro a dezembro, onde nós contemplamos todos os orixás, né? Então, de janeiro a dezembro, nós temos, nós começamos em janeiro as festas, nós vamos para, por exemplo, as festas de Oxóssi, as festas de Ossanha, que Oxóssi é orixá das matas, Ossanha orixá das ervas que curam. Nós vamos para fevereiro, que aí homenageamos o povo das águas, principalmente o povo de Iemanjá. Nós vamos para março, que é mais uma cultuação ao momento da Umbanda em si. Nós vamos para abril, onde nós cultuamos o orixá Ogum, né? Nós vamos para maio, onde nós cultuamos os pretos velhos, onde homenageamos toda a história que começou com eles, com os nossos irmãos africanos, né? Nós vamos para junho, onde nós trabalhamos também os orixás do mês, que seria o nosso pai Xangô, né? Nós vamos para julho, onde nós temos sincretizado com Nossa Senhora Santana a nossa vó Nanã, que é tido como o antigo dos orixás. Nós temos em agosto, nós temos a cultuação do orixá Oxumaré, Oxum e os velhos Obaloê e Omolum. Nós temos setembro, que é o mês dos Ereis, onde nós fazemos o Caruru para as nossas entidades, espíritos que se apresentam de forma juvenil. Nós temos outubro, e que também há uma cultuação com algumas entidades mirins, como Crispim Crispiano, e ainda uma parte com o nosso querido pai Xangô também. Nós temos novembro, onde nós buscamos um certo respeito pelo pensamento da população em relação a esse mês, mas aí cabe uma informação. O mês de novembro é tido como o mês dos finados. Para nós, de religião de matriz africana, o mês de finados é o ano todo, porque os espíritos estão perambulando por aí, obsidiando pessoas de todas as religiões. Mas como tem o dia 2 de novembro, que é um dia onde o apelo é maior, e aí as pessoas estão mais assim, incomodadas, mais tristes, mais sensíveis à lembrança de seus antepassados, então nós temos esse olhar, né, para poder respeitar esse momento. E em dezembro nós temos a festa, os festejos do Orixá Yansan, do Orixá Obá, nós temos dos marinheiros, nós temos também a do nosso pai Oxalá, que é também cultivado no mês de dezembro. Então nós temos um calendário de janeiro a dezembro. Nossas reuniões são de 15 em 15 dias, sempre aos domingos, porque é um dia mágico e que facilita a participação das pessoas. Mande sempre a programação para a gente divulgar aqui. Outra questão que eu queria saber se alguém desejar fazer parte do centro de Umbanda, qual é o processo, o que é que deve ser, o que é que ele pode fazer? Bom, nosso centro, nosso barracão, nosso terreiro, nosso templo, como pode ser, a nossa igreja, a igreja dos orixás, não há problema nenhum de ser chamado assim. As nossas reuniões são públicas, são abertas às pessoas. Nós começamos 4 horas da tarde no domingo e terminamos às 8 horas. Então as pessoas podem ficar à vontade para ir participar. O que nós pedimos inicialmente é que as pessoas entendam que, diferentemente de algumas casas, nós não trabalhamos com as cachaçadas, com as bebidas, nem com drogas. Nós não damos apoio, não concordamos com essas coisas. E por isso nós pedimos às pessoas que não vão para lá bebendo, não vão para lá achando que vão achar bebidas, né? Não. Nós, repito, nós não somos um balaio de gato. Essa história é uma coisa mais moderna. Às vezes você vê, vai ter uma festa de orixá, vai ter um freezer de cerveja. Isso, em parte, é uma coisa moderna, uma coisa nova para atrair pessoas, coisas que nós não concordamos. Mas quem quiser ir participar, pode ir sim, não tem nenhum problema. O processo de iniciação de uma pessoa dentro da Umbanda é uma coisa que se dá com o tempo, com o próprio interesse da pessoa, com o próprio desenvolvimento mediúnico da pessoa e querer ficar na Umbanda. Falemos um pouco também sobre o processo de iniciação em sua religião. Olha, o processo de iniciação em nossa religião, nós da Umbanda temos vindo da parte dos orixás o que chamamos de feitura de santo. O que é feitura de santo? É a afirmação
das entidades, dos espíritos, dos orixás, no ori das pessoas. O que é ori? Ori é a cabeça, né? Aonde está registrado toda a ancestralidade de cada pessoa. Ao contrário do que as pessoas pensam, o corpo físico é apenas um veículo da alma. A alma em si, o espírito é que é a fonte do saber, o espírito é que é a produção do conhecimento. Então, a partir do momento que as pessoas começam a participar da nossa religião, da Umbanda, ou do Candomblé, como queiram, e se sintam no desejo de entender que ali é uma religião, porque nós sempre estamos falando o nome de Deus dentro da nossa religião. Nós estamos chamando por Deus, pedindo a Deus que nos ampare e que nos socorra. Então, a partir do momento que as pessoas querem fazer isso, a gente começa uma série de conversações de mostrar, porque a Umbanda tem feitura de santo, sim. A feitura de santo da Umbanda são 7 obrigações em 4 anos. Né? Que é o tempo que cada um leva para a incorporação, a internalização mesmo dos aprendizados, dos rituais, das músicas, das danças, né? e da forma de ser umbandista. Então, a inicialização ela é um processo adiante com relação seria o primeiro passo a partir do momento que você começa a entrar e participar e ver de perto se vale a pena ou não você estar conosco. Nada é obrigado dentro da Umbanda a você ser do axé, não. Tem umas 2 questões aqui antes de chamarmos a nossa convidada, mas vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Pergunta do internauta? Nós temos uma pergunta aqui do internauta. Qual é a pergunta? Boa tarde, Silvio Janil de Santos. Seu Silvio, é possível uma pessoa se passar por uma entidade para poder fazer uma visita? Olha, é mais uma lenda, é mais um misticismo que é feito por aí, porque a mediunidade, ela é um dom da pessoa. A mediunidade, ela está com a pessoa, é localizada no organismo, através da glândula pineal, né, numa determinada parte do cérebro. Então, é algo que é de responsabilidade da pessoa. E nós, da Umbanda, não concordamos de hipótese nenhuma com nenhum tipo de mistificação, nem de armação no trato das coisas mediúnicas. Então, isso aí é armação, isso é invenção, né? Porque as pessoas, infelizmente, às vezes, tomam esse tipo de recurso para poder impressionar, para poder convencer, para poder enganar, ou até mesmo para ganhar dinheiro, né, em cima dessas coisas, e nós não concordamos com isso, e dizemos com todas as letras, isso é mistificação. Outra questão que eu gostaria de saber, qual foi a maior ameaça sofrida pelo Centro de Umbanda, do qual você faz parte, desde a sua fundação até hoje, e qual foi a solução encontrada para essa situação? Bom, a maior ameaça, ela começa dentro da própria família, porque a minha mãe, por exemplo, ela foi a primeira pessoa a quebrar minhas imagens, quebrar meu copo, quebrar minhas guias, né? E isso é uma ameaça muito grande, porque existe uma ligação umbilical entre o filho e mãe. Então me machucou muito minha mãe tomar aquela atitude, mas era minha mãe. Eu tive que baixar a cabeça, entender e buscar estratégia. E qual foi a estratégia? Eu buscar convencer a minha mãe que aquela religião que eu estava buscando não era uma religião do mal, era uma religião de Deus. Entendi também que a construção espiritual de minha mãe, ela vem da tradição, das pessoas serem obrigadas a ir para a igreja, né? Como eu fui também, em criança, obrigado a ir para a igreja, tanto pelos professores como também pela família, porque a escola, ela é um braço também da igreja, era um braço da igreja no passado, e as professoras iam para a escola ver se você realmente estava indo para a igreja. Olha como era a repressão. Então, esse foi o maior problema que eu tive. E hoje esse problema continua, porque eu tenho vários irmãos meus pastores, tenho irmãos meus evangélicos, e eles não me buscam, não procuram saber como é que eu estou, como é que estou passando, praticamente me ignoram, não dão um alô no aniversário, não dão um bom dia, uma boa noite. Então esse assim seriam os maiores problemas que a gente tem enfrentado dentro da própria família, a intolerância religiosa. Mas com relação ao mundo, nós buscamos o diálogo. Buscamos o diálogo
Porque procuramos, primeiro, respeitar a nossa comunidade local. Respeitamos a lei do silêncio, respeitamos o meio ambiente, respeitamos o direito das pessoas vizinhas a nós a terem religião. Então, respeitamos a integridade moral e física das pessoas, com a questão do cuidado com o barulho, a questão com o cuidado, até mesmo com o que nós trabalhamos com o nosso axé, para não escandalizar, porque nós da Umbanda não concordamos nem com a depredação do meio ambiente, nem que você coloque seus axés, suas oferendas no meio da rua, nos lugares onde mora, causando escândalos e alguns quadros grotescos, né, que a gente vê por aí. E a gente está trabalhando para evitar isso, porque a gente tem a natureza, preservar a natureza e fazer as nossas obrigações sem escandalizar ninguém, respeitando as pessoas. Nós vamos pedir agora um pequeno intervalo e vamos voltar novamente daqui a alguns instantes. O intervalo, por favor, Elivaldo, coloque aí só um momento, uns instantes. A última questão aqui, que nós vamos fazer, que nosso programa já está com o tempo ultrapassado, você nos falou durante nossa conversa aqui sobre o racismo institucional e a intolerância institucional. O que quer dizer isso? Bom, assim, o Estado de Direito, seja municipal, estadual ou federal, ele também olha o negro como alguém inferior. Isso é histórico, né? A gente luta contra isso no sentido de pedir reparação, né? E muitas vezes as pessoas pobres, as pessoas negras, as pessoas de periferia têm dificuldade séria de serem assistidas, né? E de serem recebidas e bem recebidas pelo poder público no trato das questões comunitárias, questões sociais, né? Então, é complicado quando você vai tratar de um problema junto ao poder público e você percebe que, da forma como você está vestido, você é olhado de cima embaixo, onde você é medido em todas as situações, roupa, né, de sandália, de bermuda, os seus trajes, enfim. Então, assim, o que é que você vai reivindicar? E a gente percebe isso, né? E, ao mesmo tempo, quando chega as pessoas brancas, bem vestidas, elegantes, tem dado, assim, preferência ao atendimento dessas pessoas, né? Há um certo cuidado com essas pessoas. E a gente percebe que isso é racismo institucional. Talvez falte também orientação para as pessoas que fazem parte de um conjunto de serviço público, esse tipo de orientação, e não simplesmente lhe tratar diferente e lhe impor, por exemplo, falas. Você chega numa sala de um funcionário da prefeitura, tem lá questões, coisas ligadas à religião dele, né? E até mesmo a forma de ser, como querem tratar a gente, com frases do tipo Jesus te ama, que é algo que nós entendemos que está dizendo para a gente que a minha religião é melhor, a minha religião é superior à sua. Então isso tem acontecido muito. A oportunidade dos cargos, as cotas, por exemplo, para estudante negro, né? Existe, né? A própria questão dos benefícios sociais que são distribuídos para a população, onde nós queremos que existam políticas públicas para que gere emprego e renda. Não adianta estar dando esmolas às pessoas da periferia. Não adianta, porque a tendência disso é haver
um hábito e também se achar que é uma contemplação de cooptação dessas pessoas para os governos. Então é algo que precisa ser repensado. Né? Antes de encerrarmos nossa entrevista, eu gostaria de convidar a nossa amiga Shirlene aqui para ela falar um pouquinho sobre um evento que vai ocorrer agora, ainda esse mês, né? Por favor. De frente para a câmera aqui. Pode vir até aqui, a gente. De frente para a câmera. Mais um pouco recuado aqui. Nós vamos aqui ver se consegue pegar ela aí, pronto. Isso. Boa tarde. Só um instante. Pronto, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre um evento que vai ocorrer, um evento importante que vai ocorrer no centro. Por isso, agora no mês de setembro, né? Qual é a data, que evento é esse? Falar da importância dele para o nosso público. Boa tarde. Agora, dia 16, vamos estar com um grande evento lá na Casa João das Matas, que é o Caruru dos Ereis, dos povos todos da casa. E contamos com a presença de vocês. São importantes porque todos têm herê, praticamente na casa, todos que são feitos. Então, contamos com vocês. Gostaria de acrescentar sobre a Shirlene, é que ela faz parte da nossa casa, fez a iniciação e já está na 6ª obrigação de axé, 6ª obrigação da nossa religião da Umbanda. Então é alguém que está na caminhada junto conosco, junto com o nosso grupo, e a 6ª obrigação é uma das etapas da feitura de santo do axé. Então nós, mais uma vez, querendo parabenizar as mulheres através dela, nós vimos lá escrito na camisa dela, né? Mulherão da porra, né? Está ali escrito. É um pouco isso mesmo. Qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quer estar. Então o coletivo de mulheres está de parabéns na representação do fato de ser mulher e ter seus direitos de ter e de estar onde quer. E se a mulher quer estar dentro do candomblé, se a mulher quer estar dentro da Umbanda, ela tem esse direito. Então nós estamos parabenizando as mulheres na figura de Shirlene. Já estamos encerrando o nosso programa agora, mas você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, falar, divulgar o endereço, o telefone, o contato, para que as pessoas venham manter algum tipo de contato contigo, ou com o centro? Olha, o nosso endereço, indo pelo 15 de novembro, é naquela rua, antes do campo do ferroviário, rua Professor José Leite, número 125. Nossas reuniões são sempre aos domingos, de 15 em 15 dias, no horário entre 4 e 8 horas, né? Onde nós dançamos nos orixás, batemos atabaque, cantamos, né? E fazemos nossos rituais, aberto ao público. E o telefone do centro é 982-81-1058, onde as pessoas podem se comunicar conosco, para poder agendar alguma coisa, um dia fazer uma visita, sem problema nenhum. Então, Shirlene, gostaria de fazer mais algum comentário, falar um pouco sobre fazer algum comentário sobre isso, mas sobre o seu centro? Então nós vamos, nesse momento, agradecer ao público que esteve desde o início do programa, embora tenhamos começado com um pouco de atraso, e convidá-lo a participar do nosso próximo encontro, que se dará na segunda-feira. Não haverá programa na sexta, em virtude da festa do 7 de setembro, e nós estaremos com toda a nossa equipe registrando essa festa cívica que vai acontecer na nossa cidade. Acredito eu que deve reunir entre 15 a 20 mil pessoas na rua, em virtude da campanha política também, isso, né? Mas, mesmo gostaria também, antes de encerrar, de ainda manifestar o nosso descontentamento com o descuido do nosso patrimônio e com essa... O casarão imponente, construído como uma obra-prima na Quinta da Boa Vista, foi a antiga residência da realeza e imperadores do Brasil.
Foi aqui que, em 1818, Dom João VI, o primeiro morador, começou a colecionar itens que hoje compõem um acervo formado por 20 milhões de peças. O museu ele nasce como uma instituição, principalmente de pesquisa, né, para dar conta desse território que agora é ocupado também, era ocupado, né, também pela monarquia, né, ele exatamente passa a ser a instituição que agrega as grandes pesquisas, que recebe o material das grandes expedições. O Museu Real, como era chamado, deu vida ao Museu Nacional, o maior voltado à história e ciências naturais e antropológicas da América Latina. É um prédio cercado de significado histórico, né? Então, junto com esse valor histórico, nós também temos, né, o valor agregado nas nossas coleções, que falam sobre a diversidade da vida, que falam sobre a diversidade humana, falam sobre os fenômenos terrestres, sobre os fenômenos celestes também, né? A nobre coleção, acumulada em quase 2 séculos de funcionamento do museu, ficou sem receber visitas durante 11 dias. A direção do local decidiu encerrar as atividades por falta de equipe de limpeza. Exatamente para resguardar o público e resguardar também os nossos acervos, né? Na ausência, né, de condições de salubridade ou no risco de que as condições de salubridade pudessem piorar no museu, nós preferimos fechar para a visitação, a evitar uma situação que pudesse ser mais grave ou mais complexa. O museu é mantido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não teve verba suficiente para pagar empresas que prestam serviços à instituição. Os 104 colaboradores encarregados da conservação do antigo palácio resolveram cruzar os braços quando ficaram 2 meses consecutivos sem receber salário. A dívida foi paga pelo MEC, que repassou 8 milhões de reais para que a universidade saísse do vermelho. Com as contas em dia, os olhares curiosos voltam a circular pelas dependências do casarão. É um valor inestimável, porque você não pode ter esse conhecimento em qualquer lugar. Na internet você pode ter, mas não é a mesma coisa que você vê realmente, no tamanho real. Porque na internet você vê fotos, lê sobre, você tem um conhecimento. Mas aqui você tem uma percepção sensorial muito maior. Para comemorar a reabertura do museu mais antigo do país, o ilustre anfitrião não cobrou a entrada dos convidados durante um dia inteiro. É um grande presente, tem coisas históricas aqui que nós podemos, né, rever, aprender com o nosso passado. Foi ótimo reabrir. A gente gosta, né, de ficar sabendo das histórias do passado, como que foi, como que criou, né? E as crianças principalmente adoram. A partir de agora, a residência de Dom Pedro I e Dom Pedro II está pronta para voltar a receber 1.000 visitantes por dia e 5.000 durante os finais de semana. É apenas uma observação que eu gostaria de fazer. Você acabou de acompanhar em entrevistas que foi concedida pela direção do Museu Nacional e algumas outras pessoas que acabaram dando entrevistas e falando sobre isso. A manifestação foi em todo o país, dos pesquisadores, do pessoal que está sempre visitando instituições de pesquisas como Arquivo Público do Estado da Bahia, Biblioteca Nacional, Fundação Joaquim Nabuco, memoriais, Museu Histórico Nacional, que eu conheço também, que nós conhecemos, e aqui na Bahia ainda o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, o Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, todas essas instituições, professores, foram solidários a essa questão, a manifestação desse algo que chocou imensamente o nosso ser, né? A gente lembra do Instituto do Butantan, quando houve aquele incêndio trágico, salvo engano, há 2 ou 3 anos atrás, não lembro exatamente a data, quando eu vi muitos pesquisadores sentados na calçada do Instituto Butantan, chorando. Chorando por quê? Se foi uma instituição apenas os objetos que foram destruídos. Chorando porque eles sabem quanto tempo eles lutaram para manter funcionando aquele acervo de espécimes de cobras que eles tinham lá no Butantan e que tinham mais de 200 anos e que de repente se perdeu pela irresponsabilidade
de pessoas que se dizem amantes da cultura, amantes da arte, amantes do conhecimento, não passam de pessoas que estão tripudiando em cima da nossa história. Para eles nada importa. A gente vai levar em consideração a formação dele, a pouca formação, pouco conhecimento que eles têm da área. Quando eu digo pouca formação, pouco conhecimento, eu falo da ignorância, da estupidez com a qual eles tratam essa situação em nosso país, né? Isso tem acontecido. Eu lamento, nosso colega Urano Andrade lamentou muito isso lá em Salvador, que está sempre no Arquivo Público do Estado da Bahia, a Biblioteca Muniz Ferreira, o Gabinete Português de Leitura, enfim, todas essas instituições que que se abrem suas portas para receber pesquisadores que, ao realizarem levantamento de dados para a conclusão de cursos na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, em seu pós-doutorado, eles sabem que precisam dessas obras, desse acervo, para poder concluir seu curso e prosseguir a sua carreira como profissional da área, seja professor universitário, seja pesquisador, seja professor de outras instituições que não tem nível superior, mas que levam conhecimento para o aluno. Tudo isso precisa ser respeitado, não da forma que foi. Se você não respeita e não considera, não conhece o seu passado, você não vai ter condições de lidar com o seu presente e nem tampouco com o seu futuro, né? É isso que tem acontecido em toda a nossa trajetória, com as perdas que nós temos, pouco valor, o desvalor que é dado por eles. Claro, não dá voto, não rende dividendos políticos, por isso que não há interesse, né? Silvio. Eu comungo com as suas palavras, com o seu pensamento, com o seu pesar, porque hoje nós vemos a cara de pau dos governantes de buscar agora recursos para consertar o quê? Recuperar o quê? Agora é tarde, né? É lamentável que nós, enquanto sociedade civil, nós estejamos presenciando uma aberração que é o descaso do poder público com a cultura, com a educação, com a ciência, porque engraçado é que cada momento que foi detectado um problema ali dentro do museu, eles isolavam. Olha que absurdo, eles isolavam aquela parte para o público não chegar próximo, mas também não tomar nenhuma providência. E tudo na burocracia brasileira, em falta de investimento, na falta falta não, porque a gente sabe que não falta, mas a falta de interesse, né? O descaso, e eu não poupo nenhum dos governos, porque essa questão do museu aí, ela já vem de algum tempo. Os sinais eram uma tragédia anunciada, como todo mundo está percebendo, e nos escombros e no incêndio que a gente percebeu a fragilidade e o descaso que foi feito com um patrimônio tão importante para historiadores, pesquisadores, conhecimento, ciência, para o crescimento e a maturação intelectual, para o pertencimento de conhecimento que pertence ao povo brasileiro. E, no entanto, a gente vê ali, é triste você ver pessoas catando uns caquinhos de telha, um caquinho de uma coisa de outra para tentar guardar e recuperar. É lamentável. E volto a dizer, as pessoas precisam prestar muita atenção agora nas eleições, porque isso aí é o descaso dos políticos com a cultura, com a educação, com o conhecimento e o pertencimento nacional. Então as pessoas precisam prestar atenção. O que se perdeu ali não foi apenas acervos, papéis, documentos, se perderam vidas. É verdade. Vidas mesmo, porque pessoas que dedicaram 10 anos, 20 anos, 30 anos de sua vida, 40 anos de sua vida, para conservar aquele acervo com muito carinho, muita dedicação, muito amor, respeito, admiração, de repente jogaram essas pessoas no meio desses escombros. Elas também padeceram e ainda padecem por isso. Não conseguem, muitos deles não conseguem nem cair a ficha, não caiu a ficha ainda. Será que é verdade? Me deu um beliscão, eu estou vivendo no mundo real, isso foi de fato um ocorrido, né? Isso é uma situação que tende a se repetir em outras instituições enquanto não for dado o seu devido cuidado.
E aí a população deve ficar atenta a isso, muito atenta, porque muitas vezes isso é feito de forma pensada, isso acontece de forma, não diria generalizada, mas isso é algo que é feito de forma, digamos assim, acontece hoje, acontece amanhã, mas não se tem como afirmar que essas pessoas que sempre respeitaram essas instituições possam chegar para a gente e dizer que vão mostrar para as outras pessoas que tudo deve ser conservado, que um acervo, que um objeto que venha trazer informação sobre o período de nossa história deve ser conservado. Quando eu falo dessa forma, eu me refiro a pessoas que muitas vezes ignoram algo que ela tem na mão, mas que vai trazer, recuperar um pouquinho do seu passado, de sua família, de sua trajetória de vida, da comunidade na qual ela mora, da cidade onde ela mora. E quando se recupera isso, certamente os seus sucessores, seus netos, seus futuros netos, seus futuros filhos, vão pelo menos ter do que se lembrar. Como vai, de uma forma que venha resgatar um pouquinho do que ele não teve a oportunidade de conhecer. Muitas vezes não conheceu o seu avô, sua avó, mas tem alguma coisa ali que vai lembrá-lo, né? Que vai, esse objeto aqui foi deixado pela minha avó, pelo meu tataravó, né? Pelo meu tataravô, e assim por diante. Então, você, telespectador, mande seus comentários, críticas também sobre isso, mande-nos para cá, e no nosso próximo programa, nós faremos uma divulgação aqui, né? A segunda-feira. E então nós temos aqui, estamos de fato agora dando encerramento do nosso programa. Nossos agradecimentos a Elivaldo Reis, a Shirlene, o Wendel, que aqui está conosco, que nos acompanharam e que está sempre nos dando apoio. E nossas portas estão abertas aqui, nosso estúdio está à disposição de vocês para divulgação de eventos, para, de repente, você pode precisar anunciar alguma coisa ou denunciar. Estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Nesse domingo, no dia 2 de setembro, tivemos uma grande perca para o Brasil e para o mundo. Graças a um incêndio, o Museu Nacional está completamente destruído. Não só o museu, mas quase todas as peças históricas que ele abrigava. Hoje, então, vamos falar sobre o incêndio do Museu Nacional e mostrar para vocês o que tinha de muito importante lá dentro. Mas antes, se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho para se inscrever, galera. E como de costume, vai deixando logo seu joinha. Bom, esse vídeo aqui tá saindo de última hora pra vocês, porque vocês pediram muito nas redes sociais, então deixa o joinha e vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E para quem não conhece ou não sabe, o Museu Nacional fica no Rio de Janeiro. E o museu está ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. O museu é a mais antiga instituição científica do país e foi inaugurado em 1818. Fundado por Dom João VI no dia 6 de junho de 1818, nesse ano o Museu Nacional havia completado 200 anos. E por falta de verba para a manutenção e pela sua estrutura que estava mal conservada, infelizmente acabou ganhando como presente de 200 anos um forte incêndio. O incêndio aconteceu logo após o encerramento do horário de visitação.
No local haviam apenas 4 vigilantes, mas que conseguiram sair assim que o incêndio começou. Nesse caso, ninguém se feriu, a não ser o acervo de 20 milhões de itens que tinha lá dentro. O conteúdo do museu era focado em paleontologia, antropologia e etnologia biológica, e entre várias outras categorias. No museu haviam muitos itens importantes, não só para o Brasil, mas também para a história do mundo. Lá havia meteoritos, coleções de múmias, o mais antigo crânio de uma pessoa do nosso continente, tinham fósseis de dinossauros, vários vasos gregos, tudo peças únicas, com um valor inestimado, não em valor dinheiro, mas em valor histórico para a humanidade. E tudo isso, galera, foi consumido pelo fogo. Poucas coisas se restaram, a gente falou aqui rapidamente o que tinha lá dentro, mas daqui a pouco vamos citar detalhadamente o que foi realmente destruído. O incêndio, galera, começou por volta das 19h30 e só foi parar às 2 horas da manhã, pegando fogo por volta de 6 horas. O fogo consumiu o prédio por tanto tempo que acabou desabando o segundo e o terceiro piso, fazendo com que tudo que tivesse nesses andares desabasse tudo por primeiro andar. Os bombeiros ainda estão verificando o que pode ser restaurado ou não, pois ainda tem muita coisa soterrada por lá, pois além do fogo, o teto também caiu e muita coisa pode ter sido destruída assim. E o que mais entristece em toda essa história é que não foi um incêndio do nada e ninguém esperava por isso. O local estava há anos em maus cuidados. Desde 2004, vários secretários já falavam que o Museu Nacional corria sérios riscos de um incêndio. A situação estrutural e elétrica do prédio era muito antiga e estava danificada. Precisava de uma grande manutenção. Então, galera, há 14 anos atrás, o secretário estadual de Energia já havia alertado dos riscos do prédio, que um incêndio poderia acontecer a qualquer momento. E para piorar a história ainda mais, galera, os bombeiros alegaram que tiveram muita dificuldade em apagar o fogo. E as chamas continuaram crescendo, pois os hidrantes que estavam próximo do museu estavam sem água. E com a falta de água, tiveram até que chamar um caminhão-pipa, mas mesmo assim o fogo já havia tomado conta de tudo. A causa do incêndio ainda é incerta. E mesmo desabando os 2 andares, a Defesa Civil não vê risco no prédio inteiro desabar. Mas precisa de uma obra urgente para poder restaurar o museu. As cinzas do museu foram parar a quilômetros de distâncias, levando com elas muitos pedaços e papéis importantes da história que estava dentro do museu. E se vocês não sabem como era o museu, de todas as peças mais importantes que haviam no museu, poucas restaram. Como foi o caso no meteorito Bendegó, um meteorito de 5,6 toneladas que estava abrigado dentro do museu. Essa pedra foi o maior meteoro já encontrado no Brasil e foi encontrado em 1784. E foi levado para o Museu Nacional pelo imperador Dom Pedro II em 1988. E desde então, o meteorito ficou lá. Além do meteorito, as outras coisas importantes que tinham lá dentro eram o esqueleto de um pterossauro, o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, o crânio, que também era conhecido como Luzia. A peça foi descoberta em 1974 por uma arqueóloga francesa, e o crânio teria 11.300 anos, quase 12.000 anos, e seria o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas. Esse fóssil teria sobrevivido a uma era glacial, mas infelizmente não sobreviveu à incompetência do governo brasileiro. Outra coisa perdida foi a Sala dos Dinossauros, que havia um esqueleto de um machacalissauro topai, que é aquele dinossauro pescoçudão, bonitinho. Esse, galera, foi o primeiro dinossauro de grande porte a ser encontrado e montado no Brasil. Além disso, lá também tinha uma outra espécie de dinossauro, o pterossauro. Também foram destruídos cerca de 5 milhões de exemplares de insetos, como por exemplo libélulas fossilizadas e vários outros insetos antigos e raros. Lá